muito feliz, né? Muito feliz de estar voltando, né? Assim, efetivamente, trazendo a palavra, né? E nós teremos realmente um ano abençoado. Eu convido a igreja, e essa palavra de hoje, a ministração, são duas passagens que nós vamos ler. A primeira eu convido a igreja a Provérbios 6. A primeira passagem é Provérbios 6. Após a leitura de Provérbios 6, nós teremos uma segunda passagem que vai fazer parte dessa ministração. Provérbios 6, eu estarei lendo a partir do verso 16. Livro de Provérbios 6, 16. Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho é a primeira coisa que Deus odeia. Na sequência, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Amém? Eu convido a igreja agora a ir comigo ao último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós estaremos lendo Apocalipse 18. Apocalipse 18, a partir do verso 1, igreja. Último livro da Bíblia, Apocalipse, também chamado Revelação, capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, igreja: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio estar nessa noite ministrando a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos alcance, que o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações, que caia por terra nesse momento, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa interferir ou atrapalhar, que a sua palavra, porque é a sua palavra, seja ministrada. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. No final do ano, do ano passado, todos nós notamos alguns ou vários excessos de aglomeração de pessoas por conta das festas de final de ano, tanto de Natal
como de Ano Novo. Muita aglomeração, muitas festas clandestinas. Eu ainda realmente me recuperando, foi um período que eu senti muita dor, as 3 primeiras semanas, amados, muita dor. Eu estava realmente nesse período, né, orando muito a Deus, né, para que esse ano, né, fosse um ano diferente, né, um ano de cura, um ano de restauração. E haviam realmente as recomendações por conta do final do ano, distanciamento, algumas ações preventivas, não é? Isso era muito dito, principalmente quando se mostravam as cenas de aglomeração. E dentre todas as cenas que eu vi, uma cena me chamou muita atenção, irmãos. Eles filmando, né? Fazendo uma reportagem de uma festa, todos sem máscara, todos juntos. Uma bela jovem, né? Bela, bonita jovem, dançando. Ela falava em voz alta, né? Covid, ela falava para a câmera, Covid, qualquer coisa me entuba. E ela repetia, Covid, né? Se eu pegar, pode me entubar. E aquilo realmente me caiu, né, como uma... Eu fiquei assustado realmente, né? Com a tamanha rebeldia do povo. Porque todos que estavam lá estavam sendo o quê? Rebeldes. Essa jovem então, puxa vida, né? E aí me veio à mente, né, os 5 dias que eu passei na UTI. Que foram 5 dias terríveis na UTI do Covid. Eu era o único que estava consciente. E imediatamente quando aquela jovem falou qualquer coisa me entuba, me veio à mente, né? As pessoas do meu lado paralisadas, agonizadas, pessoas morrendo do meu lado, histórias que a gente ficava sabendo de sequelas que essa doença deixava. Então, na verdade, Deus me fez trazer à nossa memória esse pequeno exemplo de rebeldia, não é? E essa rebelião dessa jovem, que é fundamentalmente o motivo de rebelião de todos aqueles que estavam lá e que prosseguiam na rebelião, é uma rebelião contra quê? Contra normas, contra leis, contra estatutos. É uma rebelião contra Deus. É uma rebelião contra o próximo. É uma rebelião contra a família. E o que me causou mais espanto, amados, é uma rebelião contra si mesmo. Então todo esse sistema que nós a cada dia que passa, a cada semana que passa, nós estamos presenciando, esse sistema mundano de corrupção, esse sistema de negociatas, de conchavos, de propinas, de abuso de poder, de todo o enriquecimento ilícito, tudo aquilo que a gente vê, e eu fico assustado do ensino errado da palavra do Senhor,
dos falsos profetas, né, dos pseudos cristãos, das igrejas, amados, que não pregam mais a palavra. E Deus me remeteu realmente a nos fazer pensar que todo esse sistema, na verdade, é o quê? É a Babilônia, né? É o sistema babilônico. Babilônia que vem da palavra Babel, da Torre de Babel, né? Depois de algumas gerações, né, que houve o extermínio de toda a população através do dilúvio, depois da reconstrução que Deus deu realmente a oportunidade, através da família de Noé, do povo realmente seguir os caminhos do Senhor, depois de algumas gerações, o povo se rebela contra Deus. Deus manda espalhar, espalhem-se, não é? Vão multiplicar, se multipliquem na terra. Não, o povo, ele não se espalhou, ele se juntou. O que está acontecendo agora com o Covid, né? Todo mundo está falando para espalhar, para ter todos os cuidados, e o povo, nessa rebelião, ele está o quê? Se juntando, né? Se juntando, né? E esse povo, ele desde então, né, se ele realmente não se converter aos caminhos do Senhor, ele vai continuar o quê? Rebelde. E é o que nós estamos assistindo. E isso, a cada dia que passe, e a palavra do Senhor estará o quê? Aumentando. Até que, terminando a revelação da volta de Jesus Cristo, todo esse sistema, ele cairá. Como podemos ler no capítulo 18, caiu a grande Babilônia, caiu todo esse sistema e cairá em nome de Jesus, isso é palavra. Cairá todo esse sistema de rebelião, todo esse sistema babilônico, né, que é físico, moral, mas também espiritual. Porque nesse sistema que cairá, lá como diz a palavra, existe o que? A morada de demônios, refúgio de espíritos imundos, esconderijo de aves imundas. No sistema babilônico, as nações se prostituíram, mercadores enriquecidos à custa de luxúria e da fé. Está muito próximo a queda da Babilônia. Está muito próximo a volta de Jesus Cristo. Está muito próximo a separação do joio, Babilônia, com o trigo, reino de Deus. E o Espírito Santo vem nos dizer hoje, na verdade, não só em espírito, mas em verdade, que é a palavra, que há sim um povo de Deus envolvido na Babilônia. Então eu levo você novamente aos versos 4 e 5 do Apocalipse 18, que diz: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Na verdade,
às vezes o povo de Deus, ele é negligente e é rebelde. Então eu oro em nome de Jesus Cristo, para que Deus, ele nos mostre, nós como cristãos, se nós porventura estivermos praticando ações da Babilônia. E a palavra de Deus, ela vem hoje em Provérbios 6, nos dizer o quê? As 6 coisas, né? As 6 que Deus odeia e a 7ª que ele detesta, que são coisas, a Bíblia fala coisas, ligadas a quê? A rebelião contra Deus. Então que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco. Por quê? Porque nós devemos ficar atentos. Porque como diz a palavra, saiam dela, povo meu. E isso, amados, vem muito forte para mim. Então a primeira coisa que Deus odeia, o que é? Como nós vimos lá em Provérbios. Se você quiser, por favor, né, voltar lá em Provérbios, você tem toda a liberdade. Eu estarei lendo, mas a primeira coisa que Deus odeia, olhos cheios de orgulho, olhos altivos. O orgulho, amados, ele precede a queda. Aqui você pode linkar, você pode colocar a falta de humildade. Porque lá em Salmos, e Salmos é rico nesse aspecto, vários salmos falam que Deus salva o que? Humilde. Mas os olhos soberbos serão o que, amados? Abatidos. Então que a gente vigie, às vezes, situações de orgulho e de falta de humildade nas nossas vidas. Segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Devemos nos atentar que a mesma língua que louva a Deus, ela pode ser usada para amaldiçoar o próximo. Nós temos que vigiar, amados. Palavras de vida. Amém? E eu oro para que o Espírito Santo do Senhor, ele brade nos nossos corações, que se porventura nós praticarmos, não é? Essa segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Como eu oro para o Espírito Santo bradar no nosso coração, a terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Aqui é profundo, porque ele está dizendo aqui implicitamente toda forma de ódio contra alguém, tudo aquilo que é rancoroso. Aqui, amados, não é só violência física, mas são violências praticadas por atos e do coração. Temos que vigiar. A quarta coisa que Deus odeia, coração que faz planos perversos. É do nosso coração que provém o quê? Todo mal. Vigiemos para que o nosso coração não esteja, em alguns momentos, petrificados. Cuidemos, vigiemos os sentimentos que não agradam a Deus, amados, eles vão se aninhando como um ninho em nossos corações. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que essa palavra vem hoje, nós vamos orar no final, para que seja quebrado em nome de Jesus qualquer sentimento desse. Qualquer ninho que a gente possa estar fazendo no nosso coração. Amém? Quinta coisa que Deus odeia, pés que se apressam a fazer o mal. Né? Às vezes, nós damos passos para arruinar nossa própria vida, como aquela jovem bonita, irmãos, né? No meio de tudo aquilo, né?
ela está o quê? Dando passos para arruinar não só a vida dela, mas dos seus entes, de todos os amigos. Nós nunca devemos, não é? E devemos prestar atenção nisso. Se as minhas atitudes, se as minhas ações, não é? Elas estão efetivamente prejudicando outras pessoas. Sexta coisa que Deus odeia: testemunha falsa que profere mentira. Sabemos que o pai da mentira é Satanás. E fujamos, amados. Fujamos em nome de Jesus da mentira. Eu selecionei aqui um verso forte, né, como nós estamos falando de Apocalipse. Se você, por favor, quiser acompanhar comigo, eu estarei abrindo Apocalipse 22. Última página, último capítulo do livro Revelação. Apocalipse. Eu separei esse verso porque ele diz o seguinte, lá no capítulo 22 de Apocalipse, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Eu vou repetir, o verso 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Deus está falando comigo e com você aqui, igreja. Amém ou não? Diga um amém onde você está. Amém ou não? Ele está falando conosco, porque nós somos bem-aventurados. As nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Entraremos aonde? Não é? Pela porta, pelos portões. Não é? Com direito ao quê? A árvore da vida. Direito a Jesus Cristo. Amém? Só que, lamentavelmente, existe um outro lado. Existe Babilônia, existe Babel. Vão existir aqueles que vão continuar até o fim se rebelando, né? Cujo fim será: fora ficam os cães. Fora desse portão, que não estarão entrando nesse portão. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Que a gente vigie a mentira nas nossas vidas. Por último, encerrando, essas coisas que eu acabei de relacionar, Deus odeia. Vamos para a sétima e última, que Deus o quê? Detesta. O que semeia discórdia, semeia contenda entre os irmãos. Isso Deus detesta. Eu vou repetir. Deus detesta o que semeia discórdia e que semeia contenda entre os irmãos. Por quê, amados? Porque Deus nos uniu como seus filhos através do quê? Do sangue do Cordeiro, né? Ele pôde efetivamente praticar o amor ágape que só Deus tem. Para quê? Para que haja união, não discórdia, né? Para que haja unidade, não contenda, né? Então isso Deus abomina, é abominável. Existem algumas traduções que ele abomina, né? Amém? Então, amados, nós não devemos perder o foco, nós não devemos perder a visão, o alvo, né? Amém? Jesus Cristo, ele vem hoje, o Espírito de Cristo, ele vem hoje, né? Para nos dizer, né? Que a gente pratique, não é? O amor ao próximo, pratique o amor a Deus, não é? E que a gente vigie, em nome de Jesus Cristo. Se há porventura, começar da minha vida, irmão, não é? Começar da minha vida, se há alguma coisa na minha vida, não é, que Deus, não é, ele detesta, que ele odeia, não é? Amém?
Então, eu quero orar nesse momento, né? Isso realmente é uma palavra de atenção para nós, né? Para a nossa igreja, para todos os cristãos, né, que vão ouvir essa palavra. Importante, né, a gente ouvir isso, né? Importante que o Espírito Santo nos lembre, né, desses fatores, né? Porque na verdade a gente está envolvido, né, com todos esses assuntos. Apesar de nós sermos do reino de Deus, do reino dos céus, nós vivemos, né? Nós vivemos na terra, né? E nós estamos o quê? Sujeitos, não é? Estamos sim sujeitos a ações, a armadilhas satânicas, amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma, né? De uma forma amiga, de uma forma cordeira, não é? Bradar no nosso espírito, bradar nos nossos corações, amém? Fecha os olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite, Pai. Primeiro, eu te agradeço pela condução dessa palavra, por essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, em espírito e em verdade, possa falar muito conosco. Nós temos responsabilidades como cristãos, como filhos de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações, o nosso entendimento, as nossas atitudes, porque na verdade nós somos embaixadores da paz, embaixadores de Cristo, nós somos seus embaixadores, Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor potencialize cada dia isso nas nossas vidas, que a gente possa falar do seu amor, possa falar, Pai, de toda a esperança, em nome de Jesus Cristo. E é nesse momento de pandemia, né, nesse momento de caos social que nós encontramos, que nós devemos sobrepor, Pai, em nome de Jesus Cristo, a tudo isso, e dizer mais, e te louvar mais, e te engrandecer mais, e falar mais de ti. Muito obrigado por essa igreja, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que todos aqueles que não puderam estar conosco, em espírito e em verdade, recebam, e o Senhor sabe que nós oramos para isso, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o seu nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus Cristo eu agradeço.